Fala, concurseiros e concurseiras, tudo bem? Eu sou a professora Camila Pavanelli e o tema da nossa aula de hoje é Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Bora se preparar para o seu concurso? Vamos para a aula! E claro, para falar de diretrizes, a gente vai recorrer a quem? A Resolução número 7 de 2010, que vai fixar as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Antes de começar a falar, gente, uma dica. Entre no portal do MEC, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, e acessem a um documento que ele é super completo, que é das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Nesse documento, gente, a gente vai encontrar as diretrizes da educação infantil, do ensino médio, do fundamental, da diretriz profissional tecnológica, enfim. É um documento muito bom, ele é extenso, mas ajuda a gente a pensar e entender melhor a resolução. Porque essa resolução que vai fixar essas diretrizes, ela é bem direta. E muitas vezes a gente lê e fala, nossa, o que isso quer dizer? Então, se a gente recorre a esse documento, que ele é mais complexo, que aí vem trazendo detalhadamente as concepções das diretrizes e explica determinados aspectos que a gente encontra na resolução, fica bem mais fácil aí para se preparar para o seu concurso. É claro que nessa aula eu vou trazer para vocês os pontos principais, articulando então o que eu encontrei nesse documento, mais essa resolução para a gente compreender. A gente tem que pensar que as diretrizes, ela está organizada da seguinte forma. A gente vai encontrar os fundamentos, os princípios, a gente vai entender o currículo do ensino fundamental de 9 anos, o que vem a ser aí a base nacional e a parte diversificada, a questão, claro, do projeto político-pedagógico do ensino fundamental, a questão da educação especial, do EJA, da educação integral. Enfim, é um documento bem completo. E ó, fiquem bem atentos, porque quando a gente estuda as diretrizes, fica bem mais fácil depois da gente compreender a BNCC. Então, ó, vamos começar. Primeiro ponto, pelos fundamentos. Primeiro ponto que a gente tem que pensar, gente, quando a gente fala de ensino fundamental, a primeira coisa que tem que ficar bem clara na nossa cabeça. A frequência no ensino fundamental, ela é obrigatória. Vamos voltar aqui no slide anterior. Pontos principais que você tem que saber. O ensino fundamental, ele se traduz aí num direito público subjetivo. É dever do Estado garantir a oferta do ensino fundamental público, gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção. Então, o sujeito ele tem que fazer uma prova para ter acesso ao ensino fundamental de determinada escola. Não. Outro ponto também que a gente encontra aí nesses fundamentos vai se tratar da questão dos direitos. Gente, pensa e fica claro. Qual é o maior direito dessas diretrizes? O direito à educação. Então, o direito à educação é o maior fundamento das diretrizes. Esse direito, gente, a gente tem que pensar que ele está associado ao exercício da cidadania. Por quê? Porque a educação é o processo de desenvolvimento aí do sujeito, do ser humano. E esse desenvolvimento vai garantir o exercício dos direitos civis, políticos, sociais, da diferença de cada cidadão. Outro ponto que a gente tem que saber é que a educação, gente, é um caminho para a emancipação do indivíduo. Então, vamos começar primeiro a pensar. Tá lá no artigo 5º que vai falar que se refere ao direitos civis, políticos, sociais da diferença. O que vem a ser primeiro os direitos civis? Porque, gente, quando a gente fala de educação, a gente tem que saber que a educação é um direito civil, por quê? Porque é garantida pela legislação brasileira. Isso significa que todo e qualquer sujeito ele tem direito a esse acesso, porque é garantido por lei, independente da sua situação econômica, social ou cultural. Outro ponto que vem falar aí é a questão dos direitos políticos. A questão dos direitos políticos ela vai muito além do direito de votar ou ser votado. Ela está relacionada ao quê? À inserção plena nos processos decisórios das esferas públicas. E o que isso significa? Significa que esses sujeitos, essas crianças, adolescentes, os adultos,
eles são mais do que portadores de direitos, eles são criadores de novos direitos e de novos espaços para expressá-los. Então, gente, a educação, ela é um direito político. Por quê? Porque a real participação na vida pública desse sujeito. Então, os indivíduos, a gente precisa formar esses indivíduos para que eles sejam informados, para que eles saibam analisar, a ter posições divergentes, mas que eles saibam elaborar criticamente, que eles saibam se posicionar, que eles tenham condições de fazer valer as suas reivindicações. Por meio do quê? Por meio do diálogo. E também que sejam capazes de assumir as suas responsabilidades e obrigações. E isso, gente, é o papel da escola, né? Desenvolver esse sujeito crítico, esse sujeito que saiba aí reivindicar as suas reivindicações. Tudo bem? E claro, quando fala também dessa questão de direito político, uma das questões que está associada à educação é o quê? É para a preservação do regime democrático. Quando fala lá no artigo 5º sobre os direitos sociais, o que está associado a isso é o quê? Um direito social, ele está associado à melhoria de condições de vida. E quando a gente fala isso, é o quê? É um direito social. O próprio direito à educação, o direito à moradia, à saúde, ao trabalho. E nas últimas décadas aí vem sendo firmado os direitos da diferença. O que isso significa? É o atendimento às demandas específicas de um determinado grupo. E isso, gente, não significa apenas a tolerância ao outro, não. Significa o quê? Revisar esse conjunto de padrões sociais da sociedade, exigindo uma mudança que afeta a todos. Então, o direito à diferença, ela vai se manifestar da afirmação de direitos, por exemplo, das crianças, das mulheres, dos homossexuais, dos negros, dos indígenas, das pessoas com deficiência, entre outras. Para quê? Para que de fato se efetivem na sociedade e ser socialmente reconhecidos. E claro que a gente tem que pensar na questão da diferença das identidades. As diferenças e as identidades, elas são construídas e as instituições escolares estão implicadas nessa construção das identidades. E ela vai determinar a valorização de uns e aí o desprestígio de outros. Então é nesse contexto que a gente tem que pensar numa educação multicultural. Então é basicamente isso que vem falar no artigo 5º, né, na questão dos fundamentos das diretrizes. Outro ponto, os princípios norteadores. Gente, esses princípios norteadores é bom saber porque ele é cobrado também na educação infantil. Se a gente pegar as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a gente vai encontrar exatamente esses 3 princípios, os princípios éticos, políticos e estéticos. Esses princípios, eles vão nortear as ações pedagógicas dentro das escolas, das instituições de ensino. O que vem a ser os princípios éticos? Refere-se à justiça, à solidariedade, à liberdade, à autonomia, de respeito à dignidade da pessoa humana e do compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação. Quando fala dos direitos políticos, refere-se aos direitos da cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática. E quando fala do estético, está relacionado ao cultivo da sensibilidade juntamente com a racionalidade, de enriquecimento de formas de expressão, de exercício da criatividade, da valorização das diferenças, das diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira, e de construção de identidade e plurais e solidariedade. Para que a gente precisa desses norteadores, gente? Porque os objetivos da educação básica como um todo busca alcançar e propiciar aí o desenvolvimento desses alunos, assegurando para eles uma formação que é indispensável para o exercício da cidadania e também para fornecer meios para que ele possa progredir no trabalho ou em estudos posteriores. Então, pausa esse vídeo, anote esses princípios. Gente, geralmente costuma cair quais são os princípios e aí mudam ético, político e coloca outro nome aqui.
Então fique atento, são sempre 3 e sempre lembrar que é o ético, político e estético. E quais são os objetivos para essa faixa, né, do ensino fundamental de 9 anos? O que a resolução vai trazer? Um dos objetivos, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade, a aquisição de conhecimentos e habilidades, a formação de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica de mundo, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, a gente viu aí os princípios e os objetivos das diretrizes. E aí vem algo que geralmente é cobrado muitas vezes com muitas pegadinhas. Então, o ensino fundamental agora ele é de 9 anos, ele vai abranger qual faixa? Crianças de 6 aos 14 anos de idade. A matrícula é obrigatória a partir dos 6 anos de idade. Gente, prestem atenção. Quando fala obrigatória a matrícula aos 6 anos, a gente está falando 6 anos no ensino fundamental. Porque se a gente for pensar na educação básica, a matrícula obrigatória começa aos 4 anos de idade lá no ensino fundamental. Aqui, na educação infantil. Aqui é no ensino fundamental. Então, matrícula obrigatória aos 6 anos no ensino fundamental. Quando as crianças, para serem matriculadas no ensino fundamental, elas precisam ter 6 anos completos ou a completar até 31 de março. O que isso significa? Por exemplo, se a criança faz aniversário dia 1º de abril, ela completa 6 anos dia 1º de abril, ela vai para onde? Ela vai para o ensino fundamental? Não. Ela vai para a educação infantil. Mas o meu filho faz em julho, dia 15 de julho. Para onde ele vai? Ele vai para a educação infantil. Só deveria ir, e eu falo deveria que eu vou explicar o porquê, deveria ir para o ensino fundamental quem tem completos ou a completar 6 anos até 31 de março. O que acontece em algumas escolas particulares? Elas estendem esse prazo, não cumprindo o que vem a ser as diretrizes e coloca aí a margem para separar as idades em junho, mas o correto é 31 de março. Quando se refere à carga horária mínima, anotem isso, de 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos, pelo menos. O que costuma cair geralmente? Mudam aqui a carga horária, colocam de mínimo, colocam a máxima, então fiquem atentos a isso. Saber quem é a faixa etária, qual é a idade obrigatória, a data, que muitas vezes eles mudam. Então, a data, a gente sabe que a data corte é 31 de março, que temos aí 200 dias letivos pelo menos. É bem tranquilo. Outro ponto, se trata do currículo. Primeira coisa que a gente tem que saber é a definição. O que é o currículo para a diretriz do ensino fundamental? O currículo ele é constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular as vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Quando fala aqui das experiências escolares, gente, a gente tem que pensar que o que é essas experiências escolares? O que abrange? Gente, é os valores, a atitude, a sensibilidade, as orientações de conduta, né? As questões das rotinas, as normas de convívio, as festividades. Tudo isso se refere às experiências escolares. Então, o que é? São todas as vivências proporcionadas pela escola, quando a gente fala aí de experiências escolares. Gente, algo que tem que estar na mente de vocês quando se fala de educação. Tem que buscar aí, desdobrar em torno do conhecimento e tem que articular aí com as vivências e saberes desses alunos. A gente tem que saber que esses alunos são o foco central da educação.
Então, eles têm que ter envolvimento e não o ensino por si só. Então, ó, a gente vai dar uma pausa e logo a gente vai então voltar aí na próxima aula falando sobre a Base Nacional Comum e a parte diversificada do ensino fundamental, que a gente vai dar continuidade aí pensando na questão do currículo. Antes de ir para a próxima aula, curta, se inscreva, compartilhe e ó, vamos se preparar. Bora para a próxima aula.